Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu estou aqui para falar a respeito da Clara Tanuri, filha da pastora Tanuri, né, Helena Tanuri. Eu já estou aqui para falar a respeito de um clipe que eu vi que ela fez com outro cantor. Eu não sei, na verdade, se ele é cantor, só foi uma participação especial mesmo. Se eu não me engano, é o mesmo rapaz em que ela fez um podcast muito polêmico, onde ela rasga a Bíblia, onde ela fala dos cristãos. E assim, hoje em dia, o intuito dela é fazer fama através da repercussão do meio evangélico, né? Ela que na infância participou do Diante do Trono, veio de família evangélica, né? Ela se desviou dos caminhos de Deus e começou a fazer cada vez mais clipes obscenos, clipes polêmicos. E agora ela fez um clipe utilizando IA, né, com o rosto dela e com o rosto desse participante também, que a entrevistou em um podcast, né. Foi o primeiro vídeo que eu vi deles que, assim, repercutiu bastante esse podcast, né, que foi bastante polêmico. E então eu vim falar um pouco a respeito disso, né. Uma coisa que eu percebo, gente, é que as pessoas que eram muito próximas de Deus ou que vêm de uma família cristã, quando se afasta dos caminhos do Senhor, se torna pior do que um descrente. E isso não é à toa, tá? A Bíblia vai dizer que aquele que era cristão, aquele que conhecia a Deus e tudo mais, se afasta de Deus, o dos demônios, né? Eles entram na vida dessa pessoa e leva mais 7, né? Encontra a casa vazia e adornada e leva mais 7 para morar nessa casa. Então, é muito complicado, né, quando a gente vê esses casos assim. Por quê? Porque a gente vê que, de fato, a palavra se cumpre em relação a isso, tá? Geralmente, quem sai dos caminhos do Senhor e depois, que estava nos caminhos do Senhor, sai, né, e vai para o mundo, geralmente fica pior. Por quê? São pessoas que dão muita legalidade ao mal, né? Não que as pessoas que estão longe de Deus não deem legalidade, mas são pessoas que já conheceram a verdade, entendeu? Então, a Bíblia diz que quem já conheceu a verdade de Deus e se afasta é como se fosse um cachorro que come o próprio vômito, né? Isso é algo bastante nojento se a gente for parar para pensar essa questão comparativa, né, do cachorro que volta ao próprio vômito. Por quê? Porque significa que você teve a oportunidade de mudança, né? Você está colocando para fora algo ruim. Quando você se aproxima de Deus, você começa a colocar para fora tudo aquilo que é ruim. Você está se aproximando de Deus para se purificar, para santificar, enfim, para mudar a sua vida. E aí você coloca para dentro do seu corpo de novo, né? O corpo que é templo do Espírito, né? O templo do Espírito, o corpo que a gente precisa cuidar, né? Que a gente precisa zelar. Você está colocando para a sua vida, né? Coisas ruins. Então é como se tudo que você aprendeu a respeito de Deus, todo o tempo que muitas vezes você investiu nos caminhos do Senhor, não tivesse adiantado de nada, né? Então, assim, eu acredito que é uma tristeza muito grande para a mãe, isso, né? E eu vejo também na Clara Tanuri que talvez seja uma tentativa dela chamar a atenção da mãe. Porque, assim, a mãe dela é pastora. E eu não sei como é a relação das duas, mas talvez a Clara Tanuri possua muitas feridas com a mãe. Eu já vi relatos de filhos de pastores dizerem que percebeu que o seu pai ou sua mãe, que era pastora ou pastor, né, acabava dando muita atenção para os fiéis, muito para as pessoas de fora e não para os de dentro de casa. E eu não posso julgar aqui, dizer que esse foi o caso da pastora com sua filha, mas eu acho importante ressaltar isso sim, tá? Por quê? Porque isso de fato acontece. Tem muitos pastores que eles são ótimos em liderar as pessoas, em dar conselhos para as pessoas, em acolher as pessoas, porém são complicados com os de dentro de casa. Então, assim, a pastora, né, o pai dela também pode ter dado o seu melhor e mesmo assim a filha cresceu, né, fez o seu próprio, sua própria escolha, né. Muitas vezes os pais, eles direcionam no caminho certo, no caminho como a Bíblia diz, né, ensina seu filho no caminho que ele deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. Porém, a gente sabe que além da influência da família a respeito dos caminhos do Senhor, também tem a questão da influência do mundo, tá? Por isso que os pais eles precisam estar muito atentos, acompanhar cada passo a passo do desenvolvimento dos seus filhos, para que o mundo não vá colocando pensamentos, ideologias na mente dos filhos. Por quê? Porque muitas vezes cresce, né, com essas ideologias, se afasta totalmente dos caminhos de Deus. E também, muitas vezes, ficam ressentidos, ficam com mágoas, né, dos seus pais,
por pensar assim, eles são meus pais, por que eles não me acolhem da forma como acolhem as pessoas na igreja? Por que não me dão atenção, não oram comigo, às vezes da mesma forma, tá entendendo? Dá atenção, assim, aos filhos, claro, provavelmente recebeu atenção, mas às vezes não da mesma forma. E muitos filhos acabam fazendo esse comparativo. Muitos filhos acabam pensando, tem tempo para todo mundo, menos para mim. Então, assim, é muito importante que os pais não negligenciem o seu tempo com seus filhos, tá? Principalmente os líderes. É muito importante que você sempre tenha tempo para os seus filhos, para escutar os seus filhos. Porque muitas vezes, quando é de fora, você tem empatia, você consegue escutar. Mas aí, quando os seus filhos precisam se abrir com você, quando seus filhos precisam de um tempo de qualidade, não tem. Então, assim, tem muitos pastores, né, muitos líderes, que eles precisam estar, inclusive, viajando bastante, né, para lá e para cá para fazer uma palestra, para fazer um culto. E aí, muitas vezes, acabam, sim, negligenciando os de casa, né, às vezes nas melhores das intenções, claro, para cumprir a agenda, eu trabalho, é o meu trabalho, eu preciso viajar muito, e eu até entendo, né, porém, quem é pai, né, quem é mãe, não pode estar com a agenda tão cheia, viajando, dando palestra, fazendo culto e tal, e negligenciando seus filhos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da própria família é pior do que um descrente. Então, assim, é muito importante que se você tem um ministério, que você tem um chamado, você cumpra isso, entendeu? Se é da vontade de Deus que você cumpra um chamado, um ministério, é interessante que você cumpra isso. Porém, de forma nenhuma, você pode negligenciar a sua casa e a sua família. Se for para você cumprir algo na sua vida, que você faça o máximo para equilibrar isso. Equilibre o seu trabalho, a sua contribuição para Deus com o ministério, mas não negligencie sua casa. Porque eu acho que a partir do momento que você negligencia a sua casa, você não está mais fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você tenha paz, unidade, equilíbrio. E aí eu acho que quando você simplesmente vive para fora, seja homem ou mulher, tá? Porque o homem e a mulher precisam exercer tanto a maternidade e a paternidade. Lógico que para a mulher, quando é a mulher, tem um agravante, né? Porque muitas vezes os filhos, eles preferem a mãe, a questão do colo, a questão do cuidado. Gente, por mais que o pai lhe dê o melhor dele, mas a mãe, assim, o pai e a mãe são insubstituíveis, os dois são. Mas a mãe principalmente. A mãe, ela precisa ser acolhimento. A mãe, ela precisa ser prestativa, ela precisa ser amorosa, entende? Então, assim, você precisa mostrar para os seus filhos que eles têm importância, que não é só as pessoas de fora. E uma coisa que eu percebo que acontecia muito antigamente é que antigamente as mães, elas colocavam as melhores louças para as pessoas de fora. Era muito comum que as mães comprassem um prato bonito, uma taça bonita, e ninguém da casa podia usar. Não, a gente só vai usar quando fulano, quando ciclano vier na nossa casa. E aí a gente bota a melhor taça, o melhor prato. Sendo que o melhor que você tem que dar é para os da sua casa. Não estou dizendo que para as visitas você não tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. E é importante que você seja uma pessoa receptiva. Mas para os de dentro de casa, ainda mais tem que ser. Porque para os de dentro de casa tem que ser ainda mais a sua prioridade. Tá entendendo? Então, assim, é muito triste porque eu vejo isso nela, sabe? Eu vejo uma carência muito grande de atenção. Ela lançou alguns vídeos, né, algumas músicas aí que não deu tanta repercussão, mas sempre quando ela dá aquela alfinetadinha no meio evangélico, aí ela consegue a tão sonhada atenção, né, que ela gostaria de ter com as suas músicas que não estão dando sucesso, né. Então ela só consegue viralizar por polêmica. Então ela já fez alguns clipes nuas, né, e aí muitas pessoas, principalmente pessoas da esquerda, né, pessoas feministas, mas tem o costume de dizer que isso é uma representação de arte. Não, estou mostrando meu corpo porque é uma questão artística e tudo mais. Porém, eu acho que existem, né, outras demonstrações artísticas que não precisem disso, né? Que não precisem de certa exposição do corpo. Dá pra você fazer uma música interessante sem você precisar apelar, né, para repercussões, para comentários. Se a música for boa de verdade, as pessoas naturalmente vão ouvir, as pessoas naturalmente vão comentar, não há necessidade, né, da apelação. Mas a gente sabe que muitas músicas, hoje em dia, elas são assim, né, elas só conseguem viralizar com ou uma polêmica em cima de uma traição, de um fim de casamento, né, a respeito de uma polêmica religiosa, como foi esse o caso, né. Então, é uma pena, né, eu acho que é uma pena ela
utilizar, né, da blasfêmia para poder chamar atenção, e eu vi, assim, algo totalmente satânico, sabe, no vídeo, né? Não vi como, simplesmente uma tiração de onda com o meio evangélico, sabe? Simplesmente desrespeito. Gente, eu vi uma blasfêmia no vídeo dela, né, no clipe dela, que eu fiquei, assim, chocada. Simplesmente chocada. Eu acho que essa é a palavra pra dizer. Chocada, não tem outra palavra, tá? Então, a gente precisa refletir, né, que exemplo a gente tá dando para os nossos filhos. Eu sei que talvez a mãe dela tenha dado o melhor e mesmo assim ela escolheu esse caminho. Eu espero que um dia ela caia a ficha, né, do que ela está fazendo, de que ela está mexendo com a palavra de Deus, mexendo com Deus, né? E a gente sabe que mexer com Deus é coisa séria, tem suas consequências, né? Então não é aconselhável que você mexa com a palavra de Deus, que você mexa, né, com Deus, porque Deus é verdadeiro, né? E eu já vi que muitas pessoas, gente, que falam de Deus, que tiram onda da palavra de Deus, elas pagam o preço. Uma hora ou outra, essas pessoas elas vão pagar o preço de alguma forma. E às vezes da pior forma possível, tá? Porque quando Deus resolve aplicar justiça, Ele sabe como aplicar justiça, sabe? E a medida certa de aplicar a justiça. Deus, ele é muito misericordioso, né? Então, Ele permite algumas situações, Ele permite que às vezes as pessoas zombem dele, que falem coisas e não tenham consequências, né? Porém, quando a pessoa ela tem a prática do erro, quando a pessoa persiste naquele erro, chega um momento que Deus ele retira a sua misericórdia. Como se dissesse assim, você tá insistindo nesse caminho? Você realmente quer esse caminho? Então tudo bem. Então vou deixar que você colha as consequências do caminho que você quer. Porque, gente, tudo na nossa vida que a gente faz de escolhas tem consequências, tá? Não existe nada na nossa vida, né, que a gente faça como escolha e não tem consequência. E o mundo espiritual, ele é real. Então, qualquer escolha que você faça a respeito do mundo espiritual, de brincar com a palavra de Deus, ou a respeito de qualquer coisa que você diga, porque também a palavra tem poder, é muito importante que se reflita, tá? Porque isso vai ter uma grande repercussão na sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa seu like pra fortalecer no canal, se inscreve no canal. Uma coisa que eu tenho observado, que algumas pessoas me comentaram, era que meu vídeo tava muito baixo. Eu vou fazer o possível pra melhorar o áudio, tá bom? Nesse vídeo, nos próximos vídeos, porque disseram, né, num comentário que gostaram do vídeo, só que o áudio tava baixo. Então eu já tô deixando bem claro, tá? Pra que vocês tenham paciência comigo, com o meu canal, tá? Eu quero ainda trazer muito conteúdo aqui pra vocês, mas que vocês tenham paciência comigo, porque eu estou meio que começando, né? Ainda aqui na gravação de vídeos e tudo mais. Estou começando a realmente ficar engajada, né? Porque eu fiz o canal o ano passado, mas somente este ano que eu, de fato, comecei a me comprometer com os vídeos no YouTube e postar mais frequentemente. Então, eu meio que ainda tô pegando na prática o jeito de gravar vídeo, de falar, das edições, entendeu? Então, assim, eu espero muito que vocês continuem aqui comigo, tá? Porque ainda virá muitos vídeos. Um grande beijo, tchau!